pessoal, saudações tricolores. Não deu, né? Um jogo feio, né? Um jogo feio, mas muito bastante feio. Mas antes de a gente começar a falar sobre o Fla-Flu, que tal você se inscrever? Dá uma força pro canal, a gente cresce devagarzinho, mas cresce. O mais importante é crescer. Se inscreve no canal, dá um like. Os amigos que já estão inscritos, deem um like também, que é importante para a gente tentar ser visto. Só isso, só ser visto, não precisa mais do que isso, não. Aí isso aumenta a exposição do vídeo, dos vídeos, e a gente vai crescendo devagarzinho. Então, vamos falar do jogo? Foi um jogo muito feio. Eu não sei se é por causa da minha idade, de ver as coisas já de uma maneira diferente. Eu acho que todo mundo acontece e faz isso, né? Eu fiquei vendo algumas resenhas, né, alguns canais do YouTube. Eu tenho um posicionamento completamente diferente do que a grande maioria falou. Porque o Fluminense não quis atacar, porque o Fluminense é isso, o Fluminense é aquilo, porque o Mano é isso, o Mano é aquilo, é um time sem vergonha. Eu vi isso também. Não foi a maioria, mas eu vi. Isso sem contar os corneteiros, né? Os corneteiros são chatos. A verdade é a seguinte: o Fluminense não jogou com o Bangu, não. O Fluminense jogou com o Flamengo. O Fluminense não atacou. O Fluminense não atacou é a única coisa em que eu concordo. Eu falei isso hoje de manhã, no vídeo que eu gravei de manhã, e falei também no pré-jogo, no Panorama Tricolor e Cantinho do Laranjal. Quando você tem menos gente no meio de campo, você tem que se desdobrar para ocupar o meio de campo. Então, quando você tem 3 lá na frente, você tem que recuar, jogadores que não são de recuar, você começa a matar o seu ataque. Então, o que a gente viu foi o seguinte: o Fluminense se defendendo muito bem. Tanto é que o Fábio, qual foi a defesa que o Fábio fez? Aquela no final do Cebolinha. Que mais? Mais nada. Tem mais nada. E o goleiro deles, o que fez? Também nada. Menos do que o Fábio. O Fábio fez uma defesa dificílima. E só. E o Fluminense nem só fez. O Fluminense ficou no quase porque errou o passe, porque o nego pensou errado, na hora de fazer o último passe ou na hora de tomar uma decisão. Foi só isso. Mas foi um jogo jogado no meio de campo. Você vê pelo número de chutes a gol. O Flamengo acho que deu 6 ou 7, o Fluminense deu 3. O Flamengo acertou 2 no gol. Uma sem força nenhuma, a outra foi aquela do Fábio no final do jogo. Então, para quem viu o Flamengo jogar contra a Portuguesa, que eu vi o primeiro tempo, e quem viu o Flamengo jogar contra o Botafogo, o Flamengo não jogou nada também. Quer dizer, não foi o Fluminense que não jogou nada, foi um jogo estudado e bem marcado pelos dois times. O Fluminense em desvantagem, porque precisava ganhar o jogo, e porque, da maneira que ele foi armado, ficou difícil. O Mano pensou em jogar esse jogo como jogou contra o Vasco. Só que a gente não estava jogando contra o Vasco, a gente estava jogando contra o Flamengo. É um time muito superior. E o Arias foi bem marcado, também os caras bateram. O tal do Pulgar, esse cara é o terceiro jogo que eu vejo desse cara. Esse cara não é expulso. O cara bate pra caramba e tem a conivência direta de todos esses árbitros, do VAR, de todo mundo, até na televisão. Impressiona, o cara bate pra caramba e não é divertido nem com cartão. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Isso não quer dizer que o Fluminense perdeu por causa de nada disso. A arbitragem nesse ponto ela é frouxa contra o Fluminense, ela é forte. Mas a favor, quando é o time que está jogando contra, eles são passivos de tudo. Não querem marcar nada. O Fluminense faz, os caras estão ali marcando, dando um cartão. Você vê que o número de cartões foi igual para o Fluminense e para o Flamengo. É um negócio de louco. Só o Pulgar devia ter recebido uns 3. Ele sozinho recebeu uns 3 cartões, sendo vermelho um deles. Mas não foi por isso também que perdemos, que não vencemos. O jogo foi um jogo feio, muito amarrado, porque os dois times se respeitaram e os dois times marcaram pra caramba. E o Fluminense sem um cara que arme, porque o Arias não conseguiu jogar o que jogou contra o Vasco, primeiro porque estava bem marcado, segundo porque ele produziu, porque o Arias não é um cara que produz todo dia nessa posição. O Canóbio, como eu falei, é uma disposição fantástica.
transpira pra caramba, mas tá faltando, né? Falta a última coisa, ele fazer um gol, chutar pra gol na hora certa. E o Riquelme hoje, como foi contra o Vasco, até os 30 minutos do primeiro tempo, ele não jogou nada. Aí depois ele começou a aparecer no início do segundo tempo, começou a jogar muito. E depois sumiu e foi substituído. Então, mano, eu volto a falar o que eu falei de manhã. Se o Fluminense tivesse começado com o Bernal, você teria o Martinelli mais à frente e o Hércules mais à frente ainda. Já melhora, se ocupa o meio de campo. E o Canóbio não precisa ficar voltando tanto como estava voltando. Não foi falta de o Fluminense não quis ganhar o jogo. Não queria ganhar, quis. Agora, do outro lado, tinha um time também que não queria deixar ele ganhar. Porra. Vai ser difícil o Fluminense se classificar? Difícil. Eu diria que o Fluminense tem 5% de chance de se classificar nesse momento. E mais, o Boa Vista estava ganhando eu vi o jogo. O Boa Vista estava ganhando pela Portuguesa. A Portuguesa virou em cima do Boa Vista e o Boa Vista conseguiu empatar. Foi 2-2, quer dizer, o Boa Vista podia ganhar e passar à frente do Fluminense. Não, continua atrás, a Portuguesa também. Foi bom a Portuguesa e foi bom pra gente. Porque a Portuguesa tem mais um jogo que ela pode tirar ponto aí na frente. E amanhã tem um jogo que, para quem está pensando em classificação, são 2 jogos. Um é o Maricá, que joga, se não me engano, contra o Bangu. O Bangu podia fazer uma surpresa, né? Ganhar a primeira partida desse campeonato, para ver se ainda tem chance de não ser rebaixado, porque o Bangu está praticamente rebaixado. E o Maricá, que vinha acontecendo, né, já está lá embaixo. Outro jogo é Botafogo e Nova Iguaçu. Esse jogo seria uma coisa interessante o Botafogo empatar. O Botafogo ainda tem mais 2 clássicos. E o Maricá vai ter o último clássico contra o Flamengo, que hoje não foi para a liderança. O Flamengo está atrás de Volta Redonda. E Volta Redonda tem totais condições de terminar em primeiro lugar. Então o resultado depois do segundo jogo hoje foi bom para o Fluminense. Ainda assim, o Fluminense fazer 17 pontos, que ele pode fazer, acho que vai fazer, ele vai depender de resultados para poder se classificar entre os 4. Eu acho que tem umas 5% de chance, não faço cálculo matemático, mas é isso. Porque depende de um monte de time não ganhar. E acho que o outro time que está correndo um risco danado de não ficar entre os 4 é o Vasco. O Vasco tem mais 2 clássicos. E tirando o jogo de amanhã do Vasco, que é contra não sei se é contra o Madureira, é um time ou Madureira ou Sampaio Correia, um negócio desse. Depois o Vasco pega Flamengo é o último jogo. Depois o Vasco pega na semana que vem Botafogo. E depois joga Flamengo. E o Flamengo pega meio de semana agora, que só o Flamengo vai jogar aquele jogo atrasado do Botafogo. No final de semana pega Vasco. E depois pega Maricá. Pega o Maricá. E o Fluminense agora pega Nova Iguaçu e Bangu. Então o Fluminense depende muito do trabalho dos outros, né? Por exemplo, o Fluminense o Flamengo voltar a ganhar do Botafogo, o Botafogo empatar com o Nova Iguaçu, o Flamengo ganhar do Maricá e o Fluminense ganhar do Nova Iguaçu e ganhar do Bangu. Aí ele pode começar a pensar com 17 pontos e se classificar. Porque vai ser difícil. Mas no jogo de hoje, Fábio fez aquela grande defesa e mais nada. Guga muito bem marcando. Um ataque. Ele até apareceu, mas não é centrar legal. Nosso time não adianta ficar centrando bola com um time baixo na frente. A gente só cabeceia a bola quando tem bola parada, que você está lá na frente com os nossos zagueiros pulando. Então o Guga, a defesa em si, Thiago Silva, Ignácio e Freitas, perfeito, sem problema nenhum. Os caras não conseguiram nada em cima deles. Fuentes, com trabalho pra caramba, mas Fuentes é um cara que tenta atacar. Também fez uma boa partida. Martinelli fez o feijão com arroz.
Hércules, o feijão com arroz com um pouquinho de tempero. Arias, no primeiro tempo jogando no meio, tentando fazer alguma coisa, não conseguiu fazer. No segundo tempo foi para a ponta, também não conseguiu fazer. A substituição do Riquelme foi bem feita, mas foi mal colocado. O Lima não fez nada. Eu teria entrado com o Bernal para subir com os dois que estavam jogando e com o Arias. E ficava na frente Canóbio e Cano. Acho que o Lelê custou muito a entrar. E o Canóbio também cansou, aí entrou o Serna. O pessoal falou, por que não botou o Keno? Porque o Keno é merda, pô. O Keno é um jogador ciscador que tinha tudo para ser um craque. Não é. Primeiro porque ele é um chupa-sangue danado. Segundo porque ele consegue ser rápido e até linha de fundo sempre errado. Ou corta para dentro e chuta mal. Aí de vez em quando ele faz uma assistência e ele fala, olha o Keno, porra. Ele botou o Arias porque o Serna é doidão, mas o Serna é um cara que marca, que corre atrás para dividir. Ele divide bola. E ainda assim não entrou muito mal, não. Não entrou nem mal. O jogo foi feio. E dizer que o Fluminense não quis ganhar, do outro lado tinha um time que, na minha opinião, junto com o Palmeiras, são os dois melhores times que tem no Brasil nesse momento, em termos de elenco. Então não vejo nada de errado do resultado ter sido o que foi. E a chance de classificação ser muito pouca. Baixa a chance de classificação. E pode jogar, se o Fluminense não passar, o Fluminense pode jogar na Copa Rio com o Vasco. E só tem uma vaga para o brasileiro. Mas também tem uma coisa que a gente tem que pensar, só tem uma vaga para o brasileiro agora no Campeonato Carioca. Mas se, por exemplo, o Fluminense ficar no G6, ele já tem vaga para o brasileiro. Para a Copa do Brasil. Quem está na Libertadores não entra nem na Copa do Brasil, ele entra depois. Então ele se classifica para a Copa do Brasil. Isso é uma realidade. Então, chance de continuar lá para o Brasil tem, mas o bom é já garantir agora e ficar tranquilo, né? Fora disso, o Campeonato Carioca só serve para isso mesmo. E o Ganso faz muita falta ao Fluminense. Mesmo quando ele não joga bem, ele se posiciona de uma maneira que ele consegue organizar o time de dentro do campo. E eu acho que o Mano errou nas substituições que fez. Para começar, eu teria entrado com o Bernal desde o início para liberar o Martinelli um pouco e para liberar muito o Hércules. Depois, quando ele colocou o Lima, para mim colocou errado, era para ter entrado o Bernal. E tirado o Riquelme foi certo, o Riquelme estava mal. E eu teria tirado o Cano mais cedo. Teria tirado o Cano com 20 minutos, colocado o Lelê. Porque o Lelê, pelo menos, tem uma coisa, ele cabeceia, né? Ele é alto. Aí você pode centrar uma bola, porque você tem um cara alto para pular. Para você ficar centrando bola para Canóbio, para Ganso, quem mais? Só para esses dois. Aí quando você tem uma falta na intermediária, aí sobe o Thiago Silva, sobe o Inácio, sobe todo mundo. Que aí pode ser, os caras têm 1,85m, 1,90m, pô, tem chance de cabecear e ganhar na cabeça. Gente, é isso. Agora é ver os jogos de amanhã. E amanhã à noite a gente vai saber qual é a real posição do Fluminense. Falou, se inscreve no canal, dá uma força. Falou? E até amanhã.